Bom dia, meus amores. Vamos lá, dar início à nossa semana. Hoje, segunda-feira, dia 28/9/2020. Vamos começar por produção de texto, seguido de caligrafia. Presta bem atenção para fazer suas atividades, tá certo? Vamos lá. Produção de texto, projeto Cápsula do Tempo 2020, tema Covid. Tema Covid. A atividade vai ser no caderno. Então, diz aí: coronavírus. O que é? Vírus são seres muito pequenos, simples, os únicos seres que não têm nenhuma célula. Os vírus são formados por lipídios e proteínas na parte de fora e material genérico por dentro. Então aí, essa gravura que vocês estão vendo aqui, esse aqui é a célula do vírus da Covid. Esse aqui, ó, que vocês estão vendo, verdinho, é a célula do vírus da Covid-19, do coronavírus. Então aqui dentro ele tá, aqui fora está as proteínas e os lipídios, e aqui dentro, a parte vermelha, está o material genético. O coronavírus é um tipo de vírus que possui as proteínas em formato de coroa, por isso que o nome de corona. Corona, coroa em latim. Corona, vírus, doença, e 19 foi o ano que a doença foi descoberta, em 2019. Fatos importantes. O vírus foi descoberto em dezembro de 2019. O primeiro caso da doença surgiu na cidade de Wuhan, aqui ó, na China. A doença se espalhou e chegou a outros países. E aqui, de verdezinho, o Brasil. O primeiro caso no Brasil foi confirmado no dia 26 de fevereiro de 2020, em São Paulo. Foi um homem de 61 anos que chegou de uma viagem à Itália. No dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, declarou pandemia de Covid-19. Pandemia é quando uma doença atinge muitas pessoas em vários países em pouco tempo. A partir do dia 12 de março, o Brasil adota critérios e medidas para conter o contágio da Covid-19. Os critérios: isolamento, quarentena e distanciamento social. Nós já saímos do isolamento, saímos da quarentena, mas ainda estamos mantendo o distanciamento social. Medidas restritivas, que era para ser restrito, fechamento de escola, que ainda estamos fechadas, universidades está voltando aos poucos, o comércio também está voltando aos poucos, cinemas vai ter a reabertura por esses dias, lojas e shoppings, tá? As coisas, logo quando foi descoberto, eles foram todos fechados por precaução mesmo, porque quanto menos pessoas estivessem na rua, menor era o risco de contágio. Como agora a doença começou a cair, os índices começaram a mostrar que está caindo aos poucos, então eles começaram a abrir. Mas com isso, não quer dizer que a doença foi embora, não. Nós ainda temos que tomar todos os cuidados possíveis. Isso mesmo, para que não haja o contágio e não haja um novo surto da doença. Quais são os sintomas? O coronavírus causa infecções respiratórias. Por que isso? Porque ele ataca o pulmão. Os sintomas mais comuns: pneumonia, dificuldade para respirar, febre, não é uma febre alta não, viu? A 38, mas 30,
passou de 37, 37,2, 37,3, já é considerado febril, então tem que tomar os devidos cuidados. Dor na garganta, porque ele se aloja, ele entra por vias respiratórias, ele entra por nariz, pela boca, a porta de entrada dele. Então, o primeiro lugar que ele se aloja é na nossa garganta, ele passa 7 dias até contaminar todo o corpo. Tosse seca, dor de cabeça e dores no corpo e coriza, o nariz fica escorrendo. Há relatos de perda de olfato e paladar. Tem gente que diz que perde o gosto e não estava sentindo cheiros. As medidas de prevenção: manter as mãos limpas, lavar com água e sabão e passar álcool em gel quando estiver na rua e não tiver o acesso da água com sabão. Cobrir a boca ao tossir ou espirrar. Usar o antebraço ou lenço de papel. E esse lencinho, ele tem que ser descartado corretamente na latinha do lixo. Ir ao médico se apresentar os sintomas. Usar máscara ao sair de dentro de casa, em todos os lugares. E mesmo que não diminuiu, mas vamos ainda ficar usando a máscara por um longo período. Evitar na boca e os olhos, evitar ficar perto de pessoas doentes. E, gente, não é só pessoas doentes, tá? Porque tem pessoas que são chamadas de assintomáticas. O que é isso? Pessoas que tá com vírus, que tá doente, mas não apresenta nenhum sintoma. Então, elas só repassam a doença, ela é só um corpo para passar. Ela não apresenta nenhum dos sintomas, mas ela está infectada. Então, por isso que nós temos que ter o cuidado de usar as máscaras, não tocar, não botar a mão na boca, porque a gente não está escrito, você está doente e você não está doente. E evitar aglomerações, lugares que tem muita gente, né? As coisas estão reabrindo, o governo está reabrindo, mas com todas as medidas. Então, também devemos, lavando as mãos bem, molhar as mãos com água e sabão, palma das mãos, dorso e entre os dedos, polegares, articulações e unhas, ponta dos dedos e unhas e os punhos. Devemos, olha aí a forma correta de se lavar as mãos, viu? Então, o que é que vocês vão fazer como atividade de casa? Com base nas informações que você já tem, todas as informações que já foram repassadas, que você vê jornal, revistas, televisão, vocês vão responder. Por que o coronavírus recebeu esse nome? Qual o nome do primeiro país com registro de caso do coronavírus, o Covid-19? Foi Argentina, Estados Unidos, Itália ou Brasil? Construa um cartaz alertando as pessoas sobre os cuidados que temos que tomar para nos prevenir contra o coronavírus. Use a sua criatividade. Agora vamos passar para a aula de produção de texto, de caligrafia. Vamos trabalhar hoje as palavras com QU. Atividade das páginas 79 e 81. Sílabas com QU. Cerrado. Esse é o texto que vai estar no livro de vocês, no livro de caligrafia, na página 79, tá certo? É esse textinho que tem aí. Então, ele diz o seguinte: este tipo de vegetação ocorre no Planalto Central brasileiro, sendo a vegetação característica desta região. É equivalente às savanas africanas, quer dizer, ele lembra muito as savanas, o deserto, as florestas, né? O cerrado lá na África. Ele ocorre nos estados de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Maranhão, Piauí e outros estados. As árvores que se destacam são o ipê amarelo,
pau-santo, pau de tucano, pau-terra, babatimão, copaíba, jatobá, sucupira, angico, peroba, além de outras e outras árvores. Muito característico é o pequi, do qual se fabrica o famoso licor e cujos frutos são comestíveis. Então eles podem ser comidos, ingeridos. E aí está o texto. O que é que você vai fazer? Você vai circular as palavras, circule o QU das palavras. Então você vai circular primeiramente, circular o QU das palavras, vai ler e copiá-las em ordem alfabética. Procure no quadro 10 palavras com QU, depois copie-as. As palavras vão ser caqui, querosene, queijo, quibe, tanque, arquivo, barquinho, brinquedo, 15 e quintal. Vocês vão procurar ele no caça-palavras e depois vocês vão escrever essas palavras nos espaços abaixo. Leia as palavras e separe as sílabas. Palavra arqueiro, raquete, querido, inquilino, quermesse, queixa. Vocês vão ler e vai separar as sílabas. Continue o exercício. Observe o modelo. Jaca, jaquinha. Barco, barquinho. Porco, porquinho. Boca, boquinha. Certo? E aí está a nossa aula de hoje de produção e caligrafia. Já já eu volto com matemática. Me aguarde que eu volto já para nós fazermos uma viagem nos números. Beijo, 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 meus amores. Lembrando de não esquecer de marcar sua presença. E caso de dúvida, deixe a sua pergunta lá que a tia ajuda a responder. Tira todas as suas dúvidas e amanhã, às 10 horas, nossa aula online, tá bom? Beijo, meus amores. Tchau. Fiquem com Deus.